Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação, mais um momento de oração, mais um momento em que nos encontramos com o Senhor e nos permitimos estar cada vez mais com Ele, nos permitimos estar realmente contemplando a Sua verdade, contemplando a Sua força, contemplando as Suas santas palavras, Suas santas escrituras, que nos ensinam mais e mais. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas, e hoje, sexto domingo da Páscoa, estamos caminhando mais e mais dentro dessa vida pascal, dentro desse ambiente, desse ciclo pascal que está quase para se completar, né? Já estamos mais da metade desse período pascal, onde Jesus caminhou, esteve com os discípulos e já estamos prestes a também festejar junto com os apóstolos no dia de Pentecostes. Que possamos então clamar o Espírito Santo e deixar que esse mesmo Espírito possa fazer em nós sua morada e possa nos ensinar, nos iluminar e venha nos ensinar mais e mais contemplar e conhecer as Sagradas Escrituras. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo de Deus neste dia, vem Espírito Santo de Deus fazer nova todas as coisas em nós, vem Espírito Santo de Deus fazer com que possamos mais e mais estar em Ti, buscar a Ti, desejar a Ti, vem Espírito Santo de Deus para que possamos realmente Te encontrar, para que possamos realmente falar contigo, para que estejamos mais e mais conectados com a Tua Santa Presença, vem Espírito Santo de Deus para que sejamos verdadeiramente Teus, para que sejamos totalmente incendiados, guiados e possamos não apenas entender, mas também compreender, discernir e assim caminhar, proclamar e testemunhar com nossas próprias vidas tudo aquilo que o Senhor deseja nos mostrar através das Sagradas Escrituras. Vem Espírito Santo de Deus aflorar em nós a vida cristã. Vem Espírito Santo de Deus nos fazer mais santos. Vem Espírito Santo de Deus queimar nossas almas, queimar nossos corações. Necessitamos de Ti, precisamos de Ti mais e mais, mais e mais, mais e mais. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Naqueles dias, Felipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Felipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande alegria naquela cidade. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolheu a palavra de Deus. Enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não veio sobre nenhum deles. Apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. E dai a Deus a mais sublime louvação. Digam a Deus como são grandes vossas obras. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. O mar ele mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor, ele domina para sempre com poder. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Segunda leitura, primeira carta de São Pedro. Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estejam sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vos pedir. Façam-o, porém, com mansidão e respeito, e com boa consciência. Então, se em alguma coisa forem difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito, também Cristo morreu, uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos:
Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês viverão. Naquele dia saberão que eu estou no Pai, e vocês estarão em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e o manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, que possamos abrir nossos corações e deixar o Senhor falar conosco agora. Que possamos nos permitir ser totalmente tocados pela vida em Cristo, pela vida com Cristo. Porque é isso que nos pede o Senhor neste dia. É isso que nos pede o Senhor. Ele nos pede em diversas formas, em diversos momentos. Ele fala a necessidade, através de suas santas escrituras, ele fala a necessidade de pregar, ele fala a necessidade de anunciar, ele fala a necessidade de ser evangelizador, ele fala a necessidade de servirmos, ele fala a necessidade de ser apóstolo, ele fala a necessidade de ser discípulo, ele fala a necessidade de mostrar a vida em Cristo para outros irmãos e irmãs que não conhecem ou que não entendem a verdadeira profundidade cristã. Nós estamos aqui para estar com o Senhor. Nós estamos aqui para conhecer mais do Senhor. Nós estamos aqui para realmente fazer aquilo que os apóstolos fizeram, como é o caso de Filipe. Filipe que, movido pelo Espírito Santo, desceu para Samaria e anunciou Cristo. Ele anunciou Cristo. Imagina você sair da sua casa, ir na casa do seu irmão, da sua irmã, conhecer pessoas próximas de você, falar com pessoas na sua rua e falar de Cristo com elas. Tirar um momento para você ir na casa dos irmãos e irmãs e rezar com elas, rezar com essas pessoas. Isso é uma forma de evangelização, de anúncio. Muitas pessoas por aí precisam. Os ministros fazem isso, mas só os ministros da Eucaristia não vão ser suficientes. Nós precisamos tomar responsabilidade para nós também e aceitar o chamado de Cristo para anunciar a sua boa nova. Nós precisamos ser anunciadores também, meus irmãos e irmãs. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia e todos unânimes o escutavam, pois viam aquilo que ele fazia também. Percebam, meus irmãos e irmãs, que não basta apenas anunciar, é preciso praticar. Não basta apenas falar de Cristo, é preciso trazer Cristo para a nossa própria vida. Não basta apenas anunciar o Senhor, mas é preciso testemunhá-lo com a nossa própria vida para que as outras pessoas, para que os outros irmãos e irmãs saibam que nós estamos em Cristo de fato, para que as outras pessoas entendam que nós realmente somos apóstolos, somos discípulos do Senhor, escolhidos e ungidos pelo Pai. Nós somos esses chamados e aceitamos o chamado. E quando nós manifestamos os carismas, quando nós manifestamos o poder do Espírito Santo, quando falamos aquilo que o Senhor quer que nós falemos, realmente apresentamos e damos testemunho. Quando nós fazemos aquilo que o Senhor nos pede no Santo Evangelho, realmente damos o testemunho verdadeiro, puro e santo. Damos o testemunho necessário para que outros também concordem, para que outros também entendam e outros também anunciem, outros também queiram essa vida com Cristo. Conseguem entender, meus irmãos e irmãs? Quando você realmente tem uma palavra de sabedoria, quando você é inspirado, quando você tem uma palavra de ciência, quando você opera um milagre pela vontade do bom Deus, quando você tem o toque da unção dos enfermos, quando você realmente manifesta o poder do Espírito Santo, ora em línguas, quando você manifesta a oração espontânea, o louvor, a adoração e ajuda outros irmãos e irmãs a compreenderem o que eles estão passando, a compreenderem as dificuldades, compreenderem a força da batalha espiritual constante, né? Quando você realmente manifesta aquilo que o Espírito Santo quer manifestar através de você, ou seja, quando você se abre ao Espírito Santo e o Espírito Santo vem e faz nova todas as coisas através de você, quando você é usado como instrumento do Senhor, você está de fato fazendo aquilo que os apóstolos faziam no passado.
Quantas e quantas pessoas por aí querem fazer milagres? Eu quero ter a chance de fazer milagres. Quantas e quantas pessoas por aí querem falar profecias? Eu quero profetizar também. Quantas e quantas pessoas por aí querem ser sábias, querem ter o dom da sabedoria? Eu quero ter o dom da sabedoria, mas para isso nós precisamos clamar, nós precisamos pedir, nós precisamos desejar, porque Filipe só saiu da cidade onde ele estava e foi para Samaria porque o Espírito Santo o inspirou. São Paulo e São Barnabé só saíram do lugar onde eles estavam porque o Espírito Santo manifestou. São Paulo e São Timóteo, São Lucas, eles só andavam de um lado para o outro anunciando porque o Espírito Santo guiava-os e mostrava para eles onde eles deveriam ir. Os milagres só eram feitos, os prodígios só eram feitos porque de fato os apóstolos, movidos pelo poder do Espírito Santo, clamavam e faziam o Espírito Santo descer sobre aquelas pessoas que necessitavam da sua ação, necessitavam do seu querer. E olha só o que a palavra vai nos dizer no versículo 7. De muitos possessos saíam os espíritos maus. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados e começavam a andar. Olha só que forte, meus irmãos e irmãs. Era grande a alegria na cidade da Samaria e por isso, posteriormente, os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam das coisas que aconteciam na Samaria e foram até lá porque souberam, né? Que a palavra de Deus tinha sido anunciada e eles acolheram, os samaritanos acolheram. O que isso significa, meus irmãos e irmãs? Significa que não existe mais a divisão entre samaritanos e judeus, não existe mais a divisão entre os povos, não existe mais a divisão entre gregos, entre escravos, entre judeus, entre pagãos, entre gentios, não existe mais divisão, porque aqueles que acolhem a palavra do Senhor, acolhem o próprio Cristo, e quem acolhe o Cristo, este faz parte agora da vida nova, da vida cristã, este agora está acolhendo a vida em comunidade, a vida na Santa Igreja. Não existe mais distinção, que é justamente o que nós estamos falando nos evangelhos, nós estamos falando nas meditações dos últimos dias. Era grande a alegria naquela cidade. Os apóstolos foram então até a Samaria, porque os samaritanos acolheram a palavra de Deus. Então eles enviaram Pedro e João, e chegando ali, os dois discípulos, os dois apóstolos, oraram pelos habitantes da Samaria, porque eles haviam acolhido a palavra do Senhor e haviam sido batizados por Filipe, mas ainda não haviam recebido a unção do Espírito Santo. Percebam que bem aqui, meus irmãos e irmãs, nós conseguimos distinguir a ação, né? Por quê? Porque o batismo é a purificação do nosso corpo no meio físico através da água, que nos permite estar lançados à vida cristã, que nos permite então entrar, né? Adentrar na vida cristã. Este é o motivo do batismo. Ainda não significa necessariamente que o Espírito Santo desce e unge. Falta a unção, né? Falta o batismo no Espírito, falta receberem o Espírito Santo, que rege os carismas, que dá os dons. Você pode receber o batismo quando você é criança, mas você pode passar uma vida toda sem manifestar os carismas do Espírito Santo, simplesmente porque você não sabe quem é o Espírito Santo e você não entende o sacramento do Espírito Santo. Esse é o grande ponto, entende, meus irmãos e irmãs? É por isso que na Igreja Católica nós temos o sacramento do batismo, nós temos a primeira Eucaristia, né, a Santa Comunhão, e nós temos o sacramento da Crisma. E nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender e distinguir justamente isso. Versículos 15 e 16 de Atos dos Apóstolos 8. Chegando lá, eles oraram sobre os habitantes da Samaria para receberem o Espírito Santo, porque o mesmo Espírito ainda não havia chegado, não havia tocado neles, sobre nenhum deles. Apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para a conversão, o mesmo batismo de São João Batista. Pedro e João, versículo 17, impuseram-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Depois de receberem o toque, né, a unção que vem diretamente das mãos dos apóstolos. Imagina só você ser tocado por São Pedro. Imagina só você ser tocado por São João, evangelista. Olha a profundidade, olha a força do Espírito Santo saindo deles e indo habitar no coração de outros irmãos e irmãs. Que forte, que forte. Quantos irmãos e irmãs que já receberam oração e repousaram no Espírito Santo? Quantos e quantos irmãos e irmãs que já receberam oração e começaram a chorar e chorar e chorar sem parar? Quantos e quantos? Simplesmente porque existem pessoas que se abrem para a ação desse mesmo Espírito e existem pessoas que se abrem para que recebam esse mesmo Espírito.
e ali são batizadas no Espírito Santo. Eu passei por isso, carismáticos passam por isso, e nós aceitamos esse Espírito Santo e queremos que o Espírito Santo haja em nós, para que nós também possamos manifestar esse mesmo Espírito em outros irmãos e irmãs, e fazer com que outros possam também ser tocados por esse mesmo batismo. E recebam também esse mesmo batismo de fogo, esse batismo que vem para a vida eterna. Esse batismo que nos faz estar mais e mais próximos do Senhor, mais íntimos do Senhor, íntimos da vida de Pentecostes, né? É justamente isso que nos faz querer estar, por exemplo, ser consagrados a uma comunidade. É isso que nos faz querer ter mais intimidade com Deus. É esse batismo no Espírito Santo, essa força do Espírito Santo que nos rege, essa força do Espírito Santo que cria e verdadeiramente edifica os santos. É o Espírito Santo que faz nova todas as coisas, como diz São Paulo na carta aos Coríntios, né? São Paulo na carta aos Colossenses. É o Espírito Santo que rege, é o Espírito Santo que tira a vida antiga, tira a vida velha e nos dá uma vida nova. E aí, quando nós entendemos isso, nós compreendemos que de fato somos chamados a estar com o Senhor para sermos santificados em seu nome. E estando sempre prontos para dar razão da nossa fé, nós estamos realmente clamando ao Espírito Santo. Olha o que São Pedro nos diz. Quando nós santificamos nossos corações pelo nome de Jesus Cristo, nós precisamos estar preparados. Como é estar preparados? Como é estar prontos para dar razão da nossa esperança? Isso significa dizer que a qualquer momento nós vamos ser testados e nós precisamos mostrar que de fato nossa esperança, nossa fé, nosso amor, nossa caridade está realmente alicerçada no Espírito Santo, no Senhor Jesus Cristo. Nós só vamos conseguir dar razão, nós só vamos conseguir testemunhar, nós só vamos conseguir falar desse mesmo Senhor, falar desse Espírito Santo, quando nós de fato clamarmos ao Espírito Santo e aceitarmos viver com o poder do Espírito Santo agindo em nós todos os instantes, em todos os momentos, em todos os dias de nossas vidas. Meus irmãos e irmãs, olha só que coisa, olha só que forte. Olha só que forte. Certa vez eu estava rezando, eu estava em um grupo de oração, em uma reunião de oração, e naquela reunião de oração haviam pessoas ali que poderiam muito bem manifestar o poder do Espírito Santo e elas não rezavam, elas oravam em línguas, mas não tinha unção, não tinha força, não tinha o fogo, não tinha uma verdadeira novidade do Espírito Santo ali, não havia emoções, não havia profecias, não haviam visualizações, não haviam visões, eu não sei o que estava acontecendo, eu não sei o que aconteceu, mas o Espírito Santo parecia que estava sendo repelido, as pessoas não estavam conseguindo ter forças para clamar e realmente se abrirem para a ação desse mesmo Espírito. Meus irmãos e irmãs, não é querendo me vangloriar ou algo do tipo, mas é muito triste, particularmente para mim, chegar numa reunião de oração, estar numa reunião de oração, estar num grupo de oração e de repente só eu estou manifestando os carismas de alguma maneira, só eu estou manifestando palavras de profecia, de ciências, palavras de moções de fato. É muito estranho. É doloroso, parece que as pessoas não querem se abrir para a ação do Espírito Santo, não querem permitir que esse mesmo Espírito faça vida nova em nós, que esse Espírito nos tire da vida de morte, desse sentimento de morte. Você está se fechando para o Espírito Santo por quê? É Deus! Quem você acha que faz os milagres? Quem você acha que pode te curar? Quem você acha que pode realmente te dar aquilo que você necessita? Quem é que preencheu Nossa Senhora e fez Nossa Senhora transbordar com o poder das graças do Senhor? Foi o Espírito Santo. Não à toa, ela é a esposa mística do Espírito. Quem você acha que realmente fez com que tantos santos por aí operassem milagres enquanto estavam vivos? O Espírito Santo. Quem você acha que realmente deu poder aos apóstolos quando eles estavam caminhando sobre a terra? Depois que Jesus Cristo subiu aos céus, foi o Espírito Santo, como o próprio Jesus nos diz. Eu vos enviarei o Paráclito, vocês não ficarão órfãos, mas nós precisamos aceitar o Paráclito, nós precisamos aceitar a paternidade que o Espírito Santo quer dar para nós. É o próprio Pai se manifestando em nosso meio. Nós parece que nos fechamos com medo de... eu tenho medo de orar em línguas, eu tenho medo de falar, eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo de fazer aquilo, eu tenho medo de ir perto do meu irmão e minha irmã para rezar, tenho medo de tocar no meu irmão e minha irmã, tenho medo de realmente manifestar os carismas, tenho medo disso, tenho medo daquilo, tenho medo da visualização, não sei se eu vou falar certo, se eu vou falar errado. Meu irmão, minha irmã, isso não faz sentido porque é o próprio Espírito Santo agindo em você, e se ele está agindo, você precisa deixar. Você precisa deixar, você precisa querer. Daniel, eu quero. Mas então por que você não se abre? Que bloqueio é esse que você mesmo está colocando em si?
Que bloqueio é esse que não te permite ter oração profunda? Que bloqueio é esse que não te permite buscar mais do Senhor? Que bloqueio é esse que você mesmo coloca? Que barreira é essa que você mesmo coloca? Que não te permite ter intimidade com o Espírito Santo, ter intimidade com a palavra de Deus, ter intimidade com a Eucaristia, com o próprio Jesus Cristo? Que bloqueio é esse? Que vida de pecado é essa que não te permite adentrar mais e mais e que não te deixa estar mais perto do céu? Está na hora de mudarmos. Está na hora de mudarmos. Eu falo por mim mesmo também. Quantos e quantos dias que eu tenho dificuldade de rezar. Quantas e quantas vezes eu tenho dificuldade e eu não tenho vontade nenhuma de rezar. Faz parte, todos nós passamos por isso. Mas isso não me impede de clamar ao Espírito Santo. Porque eu quero, eu falo. Espírito Santo de Deus, vem. Porque eu não vou fazer nada, eu não consigo fazer nada sem ti. Eu preciso do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. É o Espírito que dá vida em nós. Porque nossas almas, ânima, é o Espírito que nos anima e nos aviva. É o Espírito Santo de Deus, meus irmãos e irmãs. Primeira carta de São Pedro vai nos dizer hoje que nós precisamos realmente dar razão na nossa esperança, dar razão na nossa fé todas as vezes que formos colocados à prova. Façamos isto, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência, sabendo que se algo for desafiado a nós, se nós formos colocados à prova, é o próprio Espírito Santo que vai falar através de nós. É o próprio Espírito Santo que vai manifestar o seu poder e que vai nos ajudar a testemunhar santamente, dignamente, cheios de mansidão. Então, se em algum momento nós formos difamados, nós precisamos realmente manifestar esse Espírito Santo em nós, manifestar o poder do Espírito Santo em nós, para que, manifestados, as pessoas que nos difamaram fiquem com vergonha de tudo aquilo que elas disseram, de tudo aquilo que elas fizeram, justamente porque vão enxergar em nós o bom procedimento que vem de Cristo. Versículo 17: será melhor sofrer pagando pelo bem, ou seja, sofrer praticando as coisas boas, do que, neste caso, fazer coisas ruins, fazer coisas más e acabar perecendo e sendo castigado posteriormente. Mais vale, meus irmãos e irmãs, clamar ao Espírito Santo, praticar o bem neste mundo e alcançar o céu segundo a vontade do bom Deus, do que praticar o mal, do que pagar o mal com o mal e acabar sendo condenados posteriormente e indo parar no fogo do inferno. Até quando vamos continuar impedindo que o Espírito Santo venha agir em nós? Até quando vamos continuar impedindo que o Espírito Santo venha falar conosco? Até quando vamos continuar impedindo que o Espírito Santo venha ser e fazer nova todas as coisas em nós? Até quando? O próprio São Pedro fala na sua primeira carta aqui, versículo 18: com efeito, também Cristo morreu uma vez por toda por causa dos nossos pecados. O justo morreu pelos injustos, a fim de nos conduzir para Deus. O justo morreu pelos injustos a fim de nos conduzir para Deus. Cristo também morreu uma vez por todas pelos nossos pecados. E nós estamos aqui vivendo como se Cristo não tivesse feito nada demais. Nós estamos aqui como se Cristo morto na cruz não fosse nada demais. Mas Ele sofreu. Ele sofreu por nós. Sofreu a morte na sua existência humana. Mas recebeu de Deus a nova vida pelo poder do Espírito Santo, sendo ressuscitado, voltando à vida mais uma vez e sendo elevado ao céu. Ele mesmo se elevando ao céu. Este é Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs. Este é o Senhor. E seguindo o exemplo do nosso Senhor, nós também precisamos clamar a Deus o poder do Espírito Santo que nos traz da morte para a vida, que nos dá uma vida nova e que nos ajuda a alcançar a vida eterna. Este é o nosso Senhor. Este é o poder de Deus, que também quer ser manifestado em nossas vidas se nós deixarmos, se nós quisermos. O que diz o Salmo de hoje? Aclamai o Senhor Deus a terra inteira, cantar salmos ao seu nome glorioso. Mas você não quer cantar, você não quer louvar, você não quer adorar, você não quer rezar, você não tem oração espontânea, você não sabe como falar e você não deixa o Espírito Santo agir em você para fazer isso, para te ensinar. Como você acha que você vai ter o hábito de oração se você não começa a orar? Como você acha que você vai saber falar com espontaneidade se você não deixa o Espírito Santo falar através de você? Ou você acha que eu rezo porque eu sei 1000 palavras? Não, eu rezo porque o Espírito Santo age em mim e me ensina a rezar. Eu rezo porque o Espírito Santo age em mim e me mostra como eu devo fazer.
Você acha que sou eu agindo por mim mesmo? Não, tudo é graça, como disse Santa Teresinha. O dom desce do alto, é o próprio Deus agindo em mim. É o próprio Deus agindo em mim. Se eu aclamo o Senhor Deus, é porque é o próprio Espírito Santo me ajudando a aclamar. Se eu canto salmos ao Senhor Deus, é porque o próprio Espírito Santo me deu o dom de cantar. Se eu louvo ao Senhor Deus, é porque o próprio Espírito Santo me ensina a louvar. Se eu rezo, se eu adoro, se eu clamo aos dons, se eu peço os dons, se eu manifesto os dons, é porque eu me abro ao Espírito Santo e deixo o Espírito Santo agir verdadeiramente. E quem dizia muito isso é o próprio Monsenhor Jonas Abib. Nós não podemos nos fechar para a ação do Espírito Santo, mas muito pelo contrário. Até porque, principalmente, o próprio Salmo vai nos dizer isso hoje, meus irmãos e irmãs. Todos nós que tememos a Deus, se nós realmente tememos a Deus, escutem. Eu vou contar a vocês todo o bem que Ele me fez, diz o Salmo. Eu vou contar para vocês todo o bem que Ele me fez. Se vocês temem a Deus, vocês vão contar para as pessoas o que foi que Ele fez em vocês. Se vocês realmente amam a Deus, vocês vão contar para as pessoas o que foi que Deus fez nas suas vidas. Bendito seja o nome do Senhor Deus que me escutou. Deus escuta nossas orações, Ele não rejeita nossas orações, Ele escuta o nosso clamor, Ele não se afastou para longe, Ele tem amor por nós, então Ele vai escutar as nossas orações, nossos clamores e vai estar perto de nós se nós quisermos, se nós deixarmos, se nós clamarmos verdadeiramente de coração aberto e com muita sinceridade. Meus irmãos e irmãs, quando você começar a se abrir, quando você abrir o seu coração, quando vocês abrirem o coração, vai acontecer tantas coisas maravilhosas na vida de vocês que eu nem consigo mensurar, nem sei como explicar. Eu digo isso por experiência própria. Essa semana, a primeira semana de maio, particularmente, eu completei 4 anos caminhando, né, conhecendo, realmente estando próximo da vida carismática, próximo da vida com a renovação carismática, por exemplo, e tantas coisas aconteceram que passou um filme na minha cabeça. Tantas coisas aconteceram que é maravilhoso pensar o quanto Deus faz nova todas as coisas e realmente transformou a minha vida de um jeito que eu nem consigo explicar. Tudo porque eu me abri à ação do Espírito Santo de 2018 para cá. Eu me abri à ação do Espírito Santo, à força do Espírito Santo. Não à toa, se a comunidade de Chuva de Rosa está aqui hoje, é por conta disso. Porque existiu uma abertura ao poder do Espírito Santo. E quando nós abrimos nossos corações, significa que nós amamos Jesus Cristo o suficiente para guardar os seus mandamentos. Amamos Jesus Cristo o suficiente para aceitar tudo aquilo que Ele quer colocar dentro de nós. Amamos Jesus Cristo o suficiente para aceitar que Ele nos envie o defensor, para aceitar que Ele nos envie o Paráclito. Amamos o Espírito Santo o suficiente para aceitar que o Espírito da verdade venha até nós, faça morada em nós e nos ajude a dar bom testemunho. O mundo não é capaz de receber o Espírito da verdade, porque não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, nós conhecemos o Espírito Santo. Você conhece o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã? Você já experimentou uma vida com o Espírito Santo? Você já teve a manifestação dos carismas na sua vida? Você já desejou realmente o poder do Espírito Santo? Se você realmente ama a Jesus e aceita a ação de Jesus, a ação do Espírito Santo dentro do seu coração, é porque você já conhece o Espírito Santo e o Espírito Santo permanece junto de vós e estará dentro de vós. Ele permanece perto de você e ele estará junto de você, dentro de você. Se você quiser, se você deixar e se você pedir todo santo dia. Eu não vos deixarei órfãos de Jesus, eu virei a vós, eu vou estar com vocês, eu vou permanecer com vocês pela manifestação do Espírito Santo, do Espírito da verdade que desce do céu. Aqueles que aceitam o Espírito Santo de Deus, ouçam isto. Se vocês aceitam o poder do Espírito da verdade, é porque eu vivo em vocês e vocês assim também viverão. E no dia em que ele se manifestar em vocês, vocês saberão que eu estou em vocês, vocês estão em mim e eu estou no Pai. Ou seja, se nós realmente clamarmos o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo agir em nós, é porque o poder do Espírito Santo mostra a verdadeira presença do Senhor dentro de nós. E quando nós estamos com o Senhor em nós, nós estamos dentro também do Sagrado Coração de Jesus. E estando dentro de Jesus, estando dentro da força de Jesus, estando em Jesus, estamos conectados e íntimos do Pai. E bendito seja o nome do Senhor.
a todos aqueles que realmente clamam ao Espírito Santo e acolhem os mandamentos, observam os mandamentos e testemunham a presença do Senhor, testemunham quem é Jesus Cristo. A todos estes, o Espírito Santo é manifestado, e assim nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima e seu Paizinho São José. Clama ao Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, não deixe de clamar ao Espírito Santo, e que a força do Espírito Santo, que o fogo do Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, venha sobre cada um de nós como línguas de fogo, como um vento impetuoso que realmente manifesta os carismas, e nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações, e até o próximo momento de meditação.